Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre uma história pouco conhecida na zona portuária do Rio, a Pequena África. Os nossos convidados são o vereador Tarcísio Mota, a antropóloga Roberta Guimarães e o historiador Cláudio de Paula Honorato. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Antes de tudo, a gente precisa localizar, definir a Pequena África. Com a palavra, aí então, os antropólogos e historiadores, por favor. Bom, eu desenvolvi um estudo na Pequena África, né, quer dizer, sobre a Pequena África, foi entre 2007, começou em 2007, eu acompanho ainda os desdobramentos, né, da ideia da Pequena África. Mas, assim, meu estudo ele é mais político, né, no sentido político dos usos do termo Pequena África. O que eu consegui identificar ali, né, quer dizer, para poder também todo mundo ter uma ideia, é que a construção de uma ideia da Pequena África, quer dizer, de uma ideia de uma África carioca, né, de um lugar onde os negros moravam, né, e desenvolviam também sua sociabilidade, suas manifestações culturais. Ali na região portuária, ela começa, e também no centro, né, ela começa a ser articulada pelo Roberto Moura, né, assim, articulada como narrativa, né. Ele pega vários relatos, por exemplo, do Macunaíma, do Mário de Andrade, né, pega relatos também do Lima Barreto, para poder fazer uma certa genealogia do que seriam esses africanos, esses afrodescendentes que tinham aportado ali na região portuária. Aí já é mais uma leitura política, né? A leitura política, na verdade, foi o contexto do Roberto Moura. Ele escreve isso na década de 80, esse livro, né, Tiaciata e a Pequena África. E é uma época de abertura política do país, né, de redemocratização. Então, você tem um movimento, quer dizer, no Rio de Janeiro, né, o governo era do Brizola, você tinha o Darcy Ribeiro, tinha o João Rufino, tinha uma série de pessoas pensando como poderia incluir a questão racial em políticas públicas, como é que poderia transformar, quer dizer, aquela exclusão, né, social e econômica dos negros, né, como é que você poderia passar a afirmar e a fazer políticas públicas que garantissem a inclusão do negro numa sociedade de classes, que era a grande questão da época, né. Isso foi muito debatido na década de 80, por causa da Constituinte também, né, todas essas leis que a gente vê hoje, que são leis afirmativas e leis de valorização do negro, quase todas foram feitas na Constituinte, quer dizer, tanto reconhecimento de patrimônio material afrodescendente, como a legislação das terras quilombolas, o ensino da história africana nas escolas, quer dizer, é um debate que você começa a ter com mais vulto e importância na década de 80. Então tem uma apropriação política, no bom termo da política, né, assim, do Roberto Moura pegar aquelas narrativas todas que eram mais esparsas, né, e inventar, entre aspas, né, a Pequena África, quer dizer, organizar um certo mito da Pequena África que passa a ser utilizado como base para a política pública. Daí o reconhecimento da Pedra do Sal como patrimônio, né, a própria criação do Centro Cultural José Bonifácio, né, também uma valorização e construção do sambódromo, né, que seria uma expressão cultural negra, quer dizer, toda uma valorização, a construção do busto do Zumbi dos Palmares, quer dizer, você tem ali uma série de marcos, né, territoriais, você tem uma política de memória, né, vem também com o terreiro da Casa Branca, o tombamento, quer dizer, é uma articulação nacional que o Rio de Janeiro encampa com muita energia por causa de um contexto político da época, né. Agora, Cláudio, há uma história pouco conhecida, ainda pouco revelada, ou seja, a gente tem muita coisa ainda para descobrir? Sim, os meus estudos, eles são do meados do século XVIII, em que eu analiso, né, o mercado de escravos, o Valongo, né? E o Valongo está dentro dessa região conhecida como Pequena África, tá? Essa região, para situar melhor, né, o telespectador, é a região da zona portuária do Rio de Janeiro, e na época fazia parte da primeira divisão administrativa, acredito que hoje ainda seja, tá? E essa era conhecida na época como um arrabalde da cidade, né? Embora estivesse muito próximo da cidade, era uma região de uma economia complementar à cidade. Bom, e é um local, historicamente, onde os excluídos da cidade foram morar, apesar de grandes nomes ilustres, pessoas ilustres dessa sociedade morassem nos morros, nas chacras, das ordens religiosas estarem partilhando esse território. Então você tem uma história de excluídos ali, de negros, de ciganos, de gente pobre, né? No século XX os nordestinos e outros migrantes, né, do sudeste do país vão para a região portuária, para a Pequena África, né? Dando sequência ao que a Roberta falou, o Moura realmente vai ser o grande articulador
sistematizador de todo esse processo que está acontecendo. Tá? Mas essa expressão Pequena África, ela nasce no final do século XIX, início do XX, pelos próprios sujeitos históricos que ali circulavam. E o Heitor dos Prazeres, que foi feliz nessa expressão pela primeira vez, que se tem notícia, é ele que vai cunhar essa expressão Pequena África. E ele está se referindo exclusivamente à Pedra do Sal. Né? Mas essa Pequena África, ela se expande, ela se conecta, né, a vários territórios, ou seja, a gente pode dizer que no Brasil e na diáspora, né, e a gente pode incluir toda a diáspora africana, existem várias pequenas Áfricas. Mas essa Pequena África do Rio de Janeiro tem uma questão especial, né, assim como todas as outras, tem as suas questões especiais. Né? A questão da religiosidade, a questão do samba, né, a questão do lazer, do trabalho. Então, eu diria que essa Pedra do Sal é o coração dessa Pequena África, que pulsa e que vai levando, irradiando. E o porto é o centro de atração, ou seja, ele é a porta de entrada que vem de fora e é uma porta aberta para o interior. Então, antes do trem, da luz elétrica, né, as igrejas é que construíam, né, os caminhos, juntamente com os senhores, mas é o rio, né, é por onde, né, essa população vai caminhar para o interior. Né, são as estradas. Então, é a partir do porto que você tem essas comunidades se construindo. E a Pequena África é o primeiro momento, e eles vão se expandindo. Então, nesse contexto, a gente pode dizer, já no século XIX, que a região, né, complementar a essa Pequena África é a Praça 11. A Praça 11 seria a capital dessa Pequena África. Né? Se eu fosse falar hoje dessa Pequena África, eu diria que Madureira é uma Pequena África e seria ali também a capital de uma Pequena África. Então você tem várias Áfricas, as Áfricas cariocas, algumas Áfricas invisíveis, ou melhor, muitas Áfricas invisíveis, né, nesse território. Então a Pequena África é isso. Né? É a região, geograficamente, essa região portuária do Rio de Janeiro, uma região de trabalho, uma região de lazer, de religiosidade, de sofrimento e dor, e é como se fosse um portal aberto para o Atlântico, é onde os caras chegam e é onde os caras vão para o interior e depois eles retornam no século XIX, é uma grande migração no pós-abolição e continua até hoje essa Pequena África se articulando. Por isso que eu digo que esses limites, essas fronteiras, elas não têm um marco geográfico. Vereador, o senhor também, como historiador, pode nos dar essa análise de que a gente ainda tem várias pequenas Áfricas no nosso estado e nosso país, é isso? Ah, sem sombra de dúvida, né? A gente tem várias pequenas Áfricas, eu acho que essa é uma ideia generosa, inclusive, para a gente poder entender como é que é essa questão da presença negra, africana e afrodescendente na nossa sociedade, né? Porque, no fundo, a gente está numa disputa pela memória, né? Que memória e que identidade a gente cria para a nossa sociedade. O Rio de Janeiro é uma cidade negra, né? E ele foi, sobretudo, uma cidade, né, o maior porto de recepção de escravos capturados e trazidos à força para o Brasil, foi exatamente ali na região portuária. Mas é preciso que o telespectador, para ter uma noção, entender que a geografia da cidade mudou, né? A cidade do Rio de Janeiro nasce entre 4 morros. O Morro da Conceição, o Morro do São Bento, o Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio. O Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio, o Morro de Castelo não existe mais, o Morro de Santo Antônio a gente praticamente não vê. O que acontece é que, à medida em que a cidade cresce e a escravidão amplia na própria cidade, os portos que recebiam os escravos vão sendo jogados um pouco mais para o que seria o interior. Deixa de ser a Praça 15 e vai chegar até lá onde hoje é o Cais do Valongo. Portanto, fora desse perímetro dos 4 morros. E aí, por isso, aquela região onde é a região hoje que tem a Pedra do Sal, a Praça da Harmonia, o Morro da Conceição, o Morro do Pinto, o Morro do Livramento, ela virou uma área em que tinha o porto, né, onde chegavam os africanos, e com isso uma presença africana e da cultura africana muito forte. E aí, é óbvio que essa Pequena África ela se expande até a Praça 11, e numa perspectiva no século XX, inclusive, com essa questão forte presença religiosa e cultural por conta do samba e etc. Mas a construção da Avenida Presidente Vargas separou parte dessa Pequena África
que ficava da Presidente Vargas até o porto e da Presidente Vargas para o lado de cada cidade. Isso fez com que uma determinada parte dessa cidade, dessa pequena África, ficasse apagada para o resto da cidade. Você tem o porto, mas a região entre o porto e a Presidente Vargas foi decaindo do ponto de vista da presença tal, mas ao mesmo tempo preservando uma certa cultura e uma certa identidade que hoje a gente luta para continuar preservando, porque aí a especulação imobiliária hoje chega forte com o projeto do Porto Maravilha e de uma certa medida ameaça novamente a de que a memória e a identidade dessa parte da cidade deixem de existir e a gente precisa resistir a isso e o Movimento Negro faz isso muito bem. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Pequena África. No bloco anterior, a gente dava uma análise histórica, mas que, na verdade, mencionamos aí momentos importantes da nossa história, mas que sociedade nós criamos com essa cultura que, às vezes, é negligenciada na avaliação de vocês? Pois é, acho que teve uma coisa que o Tarcísio falou que é importante, quer dizer, são essas disputas de memória, né? Acho que tem duas coisas relevantes nessa retomada da narrativa da Pequena África com força agora, né? Não que ela não tenha existido antes, mas agora ela está mais central. Uma coisa são as disputas de que memória vai ser exposta na região portuária e outra coisa é o próprio processo de revitalização da zona portuária. Quer dizer, quando eu comecei a acompanhar esse processo, os conflitos, eles estavam muito em torno, os conflitos da região, eles estavam muito em torno da disputa dessa memória, porque, a princípio, a revitalização da região portuária queria valorizar apenas a memória portuguesa, né? A memória negra, a memória africana, afrodescendente, não estava nos planos nem turísticos da prefeitura. Né? Quer dizer, isso é um desdobramento, fruto muito dos movimentos sociais da região, sem dúvida, né? Que pleitearam não só o reconhecimento, até territorialmente, como o caso do Quilombo da Pedra do Sal, quer dizer, pleitearam a presença, né? A permanência naquela região. Agora, o que eu acho que é interessante é ver que essa disputa de memória ela continua em curso, né? Não é só porque existe hoje, por exemplo, o Memorial do Cais do Valongo, muito reconhecido, ou mesmo a proposta de um museu, né, da escravidão ali no Centro Cultural José Bonifácio, que essa disputa ela está acalmada. Ou seja, essa herança africana muitas vezes é negligenciada, ou na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Não só herança. A questão é o presente, né, a relação com o presente. Né? Por que o senhor acredita? O Tarcísio está aqui ansioso. Não. É que eu ia contar uma historinha. Depois eu vou te contar uma história que para mim é muito sintomática dessa ideia de apagamento e busca e silenciamento de algumas memórias. A região ali, por exemplo, em torno da Praça da Harmonia, foi o último bastião da revolta da vacina, que é uma revolta eminentemente negra. Né? Ali estavam as últimas barricadas onde o Prata Preta, que é uma figura um tanto quanto mítica, resistia à polícia que lá estava e etc. Depois de exterminada a revolta, depois de reprimida a revolta, aquela região não era uma praça e muito menos se chamava Praça da Harmonia. Ou seja, no lugar onde tem talvez a maior revolta da nossa cidade, a maior batalha da revolta, se faz uma praça com o nome de Harmonia. Não tem nada mais do que apagamento de uma memória, de uma revolta, dar o nome. E se pode, obviamente, um quartel da PM, exatamente na praça, quando se aterra e era uma região portuária. Isso é disputa de memória. A Praça da Harmonia, por exemplo, esconde uma memória de resistência e revolta. Desculpa ter te cortado. Perfeito. Porque, retornando à pergunta, né? Negligenciada, silenciada, esquecida, em muitos momentos violentada. Né? O Brasil tem vergonha do seu passado escravista. A sociedade brasileira, a nossa elite, né, econômica principalmente, muitos são netos, são bisnetos, né, dessa elite colonial. Não que a gente quer aqui, em nenhum momento, culpá-los pelos crimes que aconteceram no passado, mas o Estado brasileiro tem um dever, né, de reparação com esse povo, com esses grupos de africanos que vêm para cá e que são parte integrante da nação brasileira e que, de fato, ajudaram a construir o Brasil. E são, hoje eu me incluo, né, nisso, são 54%, um pouco mais, um pouco menos, da sociedade brasileira e que você, com muita facilidade, percebe que não ocupa o espaço devido e merecido na sociedade, ou seja, não desfruta dos bens e serviços desta sociedade. Ano que vem a gente completa 130 anos, então, da abolição da escravatura. A gente tem que comemorar na sua avaliação? Eu acho que comemorar, sim, o protagonismo, a luta, a resistência, mas há muita luta pela frente ainda, né? E desistir jamais. Bom, e retornando à fala da Roberta, muito interessante, gostaria, né, de falar desse projeto Porto Maravilha, né, que é metáfora de cidade maravilhosa, e a gente sabe por que isso.
né, é muito instigante essa conversa, porque ela já na conversa anterior levantou alguns pontos importantíssimos na década de 80, que muitos dizem que é a década perdida, mas é a década perdida para o capital. Para a gente, é a década vitoriosa. Então, os movimentos sociais ganharam espaço e perdemos na década de 90. Mas é um outro debate. Sim. Né? E aí, o que acontece? Esse Porto Maravilha que vem para revitalizar, a intenção, muitas das vezes, mesmo que de forma latente, é dizer que é um espaço que não tem vida. Um espaço, ou seja, existia uma negligência, uma não existência de políticas públicas, mas é um espaço de uma efervescência cultural muito grande. E o projeto Porto Maravilha não citava uma linha sobre essa memória, sobre essa história, sobre essa cultura africana. E foi preciso, né, as escavações se depararem com o cais, ou seja, usando o termo do Milton Guran, parece uma conspiração do bem, né? Ou seja, eles param com o cais do Valongo e eles têm que parar tudo. Imediatamente, claro que a gente percebeu que houve uma boa vontade dos órgãos governamentais, a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas acho que boa vontade só não basta, né? É preciso realmente políticas públicas para esta região. A gente vê aí, né, a realidade do cemitério dos Pretos Novos, que não recebe verbas. É exatamente vive é de lá doações, que eu ia chegar. justamente. Não só os Pretos de Novos, doações. que vivem uma situação muito complicada hoje, mas todas os aparelhos culturais da população. O Instituto José Bonifácio, que foi restaurado, mas que não funciona, e você percebe claramente, o tempo é curto para dar voz para os outros colegas, só levantar uma questão. Essa questão, está claro que esse projeto é um projeto que visa, né, uma questão de ordem cultural, né, ligado à questão das cidades commodities, SA, que está ligado a uma ideia de cultura, né, muito forte, mas que evidentemente não privilegia a cultura africana, embora no discurso isso pareça. Porque se você pegar o tripé desse projeto, é o Museu do Mar, é o Museu da Manhã e o Aquário, que é o Aquarrio. E se gastou milhões nesse tripé. E qual é o tripé de sustentação da cultura, né, dessa região? É a cultura africana e afro-brasileira representada física e simbolicamente no Cais do Valongo, na Pedra do Sal e no Cemitério dos Pretos Novos. Quando a gente fala pouquíssimos investimentos foram feitos nesse sentido. Justamente. Quando a gente situa o cemitério, a gente está falando aí do maior sítio arqueológico das Américas. É importante que a gente pontue isso, né? Ou seja, a importância de um local como esse na avaliação antropológica, enfim, é muito grande, não é isso? Eu acho que, claro, assim, simbolicamente é muito importante, na articulação dos movimentos locais é muito importante. E eu acho também que para sustentar essas brigas do presente, que é o que traz o Cláudio. Quer dizer, o problema da memória não é um problema só do passado, né? Porque o passado está sendo bem reconhecido, né, através do cais do memorial do Cais do Valongo. Quer dizer, nossa questão, por incrível que pareça, não é um reconhecimento de passado. O problema é considerar, é reconhecer que esse passado não é tão distante, né, que a gente continua tendo um processo de exclusão da população negra da cidade, um processo, inclusive, né, de massacre da população negra da cidade. Então, eu acho que é aí que é o nó da memória, né, das disputas de memória da região portuária. Quer dizer, muito se celebra do ponto de vista um tanto turístico, né, assim, dentro do projeto Porto Maravilha, a memória negra, mas os grupos sociais que, inclusive, estão sustentando essa memória negra não estão tendo nenhum tipo de apoio, né, muito menos está se fazendo uma discussão que se conecte, por exemplo, à questão da escravidão com a questão das favelas atualmente, né? Ou com a questão da violência urbana nas favelas, né? Na violência que é feita contra as favelas, né? Então, acho que são os nós que hoje os movimentos locais sentem, eu acho que todo mundo que está circulando na região sente também, né? Que é quase uma apropriação cultural da história da escravidão, né? Daí também as polêmicas, eu acredito, em torno do Museu da Escravidão. Né? Quer dizer, o que vai se mostrar nesse Museu da Escravidão? Verdade. Uma escravidão superada? Superada para quem? Né? Em que termos essa superação? Né? Vereador, todo esse cenário, ele inspira muito pouco o poder público, na avaliação do senhor? Bom, mas nessa questão que a Roberta acabou de colocar, ela, por exemplo, é uma das questões que hoje está em debate, inclusive para o poder público, né? Ou seja, diante dessa situação, ou seja, de um reconhecimento, inclusive internacional, de uma determinada região, de uma região que volta a ser descoberta pela cidade, mas com um discurso que é do Museu do Amanhã e não do Museu do Ontem, né? Ou seja, que embora tenha uma ligação com o passado, é um passado que se apaga.
A iniciativa não é nova, mas ela retomou uma nova força na medida em que a secretária Nilcemar apresenta uma proposta de museu polêmica, inclusive porque a polêmica vinha a partir do nome, né, que chamava MEL, Museu da Escravidão e da Liberdade. E aí a ideia de MEL com escravidão é muito ruim do nosso ponto de vista. Ela mesma reconhece isso, que o nome é péssimo. E, portanto, inclusive, a necessidade de conversar entre o poder público e os movimentos sociais que brigam por esta memória para pensar qual é o perfil daquele museu. Eu defendo que a gente tenha, de fato, um museu lá que toque, que pense a questão da escravidão. Pode ser um museu da diáspora africana, pode ser o museu da escravidão e da resistência. Podemos pensar em várias situações. Mas fundamental é que seja um museu que valorize os locais que lá estão, que seja um museu de percurso, um museu que dialogue com o Quilombo da Pedra do Sal, com o Instituto Pretos Novos, com a Praça da Harmonia e a Revolta da Vacina, com a Tia Seata e o samba. É preciso, e obviamente com os morros e com as favelas que lá estão hoje, né? Tudo isso tem que dialogar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o museu no último bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre a Pequena África. Cláudio, a gente dava uma introdução no último bloco em relação ao Museu da Escravidão e da Liberdade. Como pensar numa instituição como essa? Olha, o museu ele é muito bem-vindo do ponto de vista da memória, do ponto de vista, né, de toda uma história que até hoje foi negligenciada, ou foi contada pela metade, ou minimizada, né? Mas é preciso entender que esse museu, né, ele precisa dialogar com todas essas questões e ele precisa amplamente ter a participação da sociedade civil, dos movimentos negros, da população da Pequena África, porque senão ele não vai, de forma alguma, representar a população que ali vive. Essa é uma grande questão. Eu concordo com o Tarcísio quando ele fala no último bloco, museu de território, museu de percurso, que tem que dialogar com todos os órgãos ali da Pequena África. Agora, é preciso entender que existe toda uma discussão anterior e eu não sei se esse grupo que está à frente do museu está levando isso em conta, porque o museu ele tem que ser fruto de toda a discussão que se iniciou a partir de 2011, que não é datado de 2011. O movimento negro, a própria Abdias de Nascimento já reivindicava um museu do negro, um museu da escravidão, né, muito antes. Então, esse museu é uma reivindicação, sim, da sociedade civil, e inclusive está na Carta do Valongo, né, que pedia-se um memorial da diáspora africana. Se vai ser museu da diáspora, se vai ser museu do Valongo, eu acho que não importa bem. Né, embora exista uma polêmica em relação ao nome, né, é uma polêmica, porque, de fato, o nome ele não foi muito bem escolhido, mas eu acho que ele ainda está aberto, acho que a gente não deve ficar preso a essa questão. Mas, e sim, eu vejo que é a concepção de museu, é a questão metodológica desse museu, como é que ele vai funcionar, que tem que ser muito bem debatido, e isso não é, a meu ver, um dever somente da prefeitura. Ele é muito mais amplo. Ele é um museu do Estado brasileiro. O Estado brasileiro deve ser. E ele representa a diáspora africana. Então é uma coisa muito mais ampla do que não isso. Só uma atração turística, né? Exato. Como a gente pensa, não é isso? E não é um circo dos horrores. A gente não vai falar, né, só da violência da escravidão, mas é um espaço onde que você vai ter, não é a ideia, né, de um museu nos moldes passados, mas também não é a outra ideia de que é uma ideia futurística, embora não estou questionando isso, mas é perceber que ele tem que ser construído dialogando com essas questões e que seja um espaço de diálogo, um espaço de formação. Agora, contextualizando com relação ao cemitério dos Pretos Novos, ainda qualificando com um acervo de milhares de ossadas, de escravos, enfim, num período colonial, a gente pode ter a expectativa, peço até a participação da Roberta, de uma unidade que represente realmente esses valores dentro de uma situação como o cemitério, por exemplo, que não tem verba, vive de doação e a gente investe muito pouco nessa cultura? Eu estou até escrevendo um texto. Eu sou do núcleo de pesquisa do Instituto Pretos Novos. Né? Antes que eu me esqueça, eu vou explicar o que vem a ser, talvez o telespectador não saiba, é o Instituto Pretos Novos, porque esse local está sob um sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, que era a denominação dada em todo o período colonial até o final da escravidão no século XIX aos africanos recém-chegados.
que vinham para ser escravizados. E os pretos novos, que estão no cemitério dos pretos novos, foram aqueles que sequer experimentaram a escravidão por conta da violência tão grande, né, da viagem, eles sucumbiram, eles morreram. E ali, né, o governador da época criou um cemitério dos pretos novos, que o primeiro é o de Santa Rita, que está sendo pesquisado no momento, tá? Já existe um livro sobre Santa Rita, inclusive, e quando o Marquês do Lavradio chega, devido às reclamações dos moradores, ele transfere este cemitério para o local atual, na Pedro Ernesto 32 e 34, que é maior que isso, mas eu estou colocando o espaço onde está o Instituto Pretos Novos. Então, por isso, Pretos Novos. Então, essa é a expressão máxima do horror, da dor, do sofrimento. E a partir de 2001, na Conferência Mundial do Racismo, em Durban, qualquer forma de escravidão, seja antiga, moderna, contemporânea, é crime contra a humanidade. E o Cemitério dos Pretos Novos, juntamente com a Pedra do Sal, com o Valongo, eles representam a prova viva, material, de que essa escravidão, de fato, foi um crime contra a humanidade e que precisa de reparação. Roberta, a gente pensa que essa falta de esclarecimento começa lá na escola, onde as informações não são assim tão claras. Como que a gente pode pensar num futuro sem ter essa consciência do passado? Pois é porque assim, eu acho que alguma consciência do passado existe. Eu acho que a questão, eu ainda acho que não é uma questão só de consciência do passado. Eu acho que as escolas, de alguma forma, elas incorporam a história da escravidão, quer dizer, a história da escravidão é sabida. Eu acho que a questão é muito mais na linha do que o Cláudio estava falando, do sentido de reparação. Quer dizer, o que se pensa hoje como reparação? Né, você tem uma história que se conta como muito antiga, como uma coisa que está há muitos anos atrás, né, como se não tivesse nenhum tipo de consequência nos dias de hoje, na nossa sociedade, principalmente do Rio de Janeiro, né, que foi onde recebeu tantos negros escravizados. Né, então, acho que essa parte da história é que não é tão bem contada e atualizada. E aí eu estava pensando aqui nesses tipos de fórum de reparação ou de celebração de memória, quer dizer, normalmente se faz isso atrelado a algum tipo de política de reparação, e é isso que não está sendo feito aqui no caso da escravidão. Não se identifica nenhum tipo de proprietário de escravo, nenhuma forma de famílias que contribuíram para a escravidão, né? Ou então também de formas de você fazer uma reforma agrária que dê conta dessas pessoas que vieram para cá, né? Que dê conta da questão habitacional e produtiva, né, desses escravos, desses afrodescendentes, né, como descendentes mesmo direto desse horror. Então, eu acho que o problema todo nosso é não conseguir associar isso a uma reparação. A gente não mantém um discurso da democracia racial naquele sentido mais, né, estamos conseguindo conciliar a nossa sociedade depois de 130 anos. Né? A nossa sociedade agora olha para a escravidão e se sente aliviada por não sermos mais uma sociedade escravocrata. Mas não fez o dever de casa. De forma alguma. Aí, isso eu acho que falta na escola, mas acho que falta na sociedade como um todo e nas políticas públicas também. Quer dizer, esse sentido de reparação concreto, né? Não só simbólico. Né? Acho que de simbolismo a gente já tem até bastante coisa. Chegamos ao final desse programa, infelizmente, porque o tema é tão bom e passa rápido, e a gente precisa de uma consideração final, começando com o senhor. Eu acho que foi um debate excelente. Acho que é importante que a gente consiga, ao pensar na relação entre passado e presente, sobre a identidade da cidade do Rio de Janeiro, é muito importante que a gente tenha esse tipo de debate. O Poder Legislativo tem que estar atento a isso. A gente, pela Comissão de Cultura, já fez uma audiência pública para tratar especificamente da questão do museu. A gente está atento a isso, sobre os vários projetos. A gente propôs aqui na Câmara dos Vereadores uma CPI para tratar do Porto Maravilha, inclusive para poder reivindicar e perceber onde é que está o dinheiro do investimento da cultura que lá está. Infelizmente, a maioria dos vereadores não assinou e a CPI ainda não andou, mas a gente, no sentido de pensar o território da cidade como um lugar possível para criar essa identidade e ser espaço e política pública de reparação, como a Roberta disse, né, e de preservação dessa identidade, como o Cláudio muito bem colocou aqui. Cláudio, sua mensagem. Perfeito, né? Garantir de fato o direito à cidade, né? Aqueles que ajudaram a construir, aqueles que vivem nessa cidade, né? Eu acho que só faz sentido se for assim. Então aqui, acho que essa minha última fala, consideração, é mais um apelo, né? Para o próprio Poder Legislativo, aproveito a presença do vereador, de políticas, né, que o nosso município possa trazer, através da Assembleia Legislativa, que venha encontrar soluções
soluções não só para a situação do Instituto Pretos e Novos, mas a situação de todas as instituições da região portuária que passam por esse processo. A gente vive num ano de crise, mas a crise, muitas das vezes, ela é desculpa para muitas coisas, porque a gente sabe que para outros projetos, para mega eventos, né, eu não vou citar nomes, mas a gente sabe que existem megas eventos aí, e que aparecem verbas. E, às vezes, para uma situação dessa que é para a cultura, sim, mas que não é business, porque não traz o capital para o capital, não há investimento. Então, acho que esse é o meu apelo. A população, ela ajuda, ela continua ajudando, eu espero que continue ajudando, sim, mas isso é um dever do Estado. É um dever do Estado e o Estado precisa fazer o seu papel. Então, a Pequena África resiste, o IPN resiste, mas a gente espera que o poder público possa fazer o dever de casa também. Ok. Roberta, sua conclusão. Bom, concordando com todos, não, acho que a questão que é importante a gente pensar é a participação desse mercado mesmo, do mercado turismo, que é turístico. Acho que o turismo ele é bom para valorizar, ele é bom para conservar, mas ele não pode ser a única, né, principal agente para pensar as políticas de memória. De fato, tem que ser o Estado. Quer dizer, não dá para deixar na SEDURP esse pensamento, nem no mercado turístico, né, nem em formas de você valorizar, potencializar economicamente a região portuária. Isso tem que vir dos movimentos sociais, junto com políticas públicas, né? A gente não pode deixar uma memória tão importante para a nossa sociedade na mão do mercado. Ok, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.